a verdadeira história da Páscoa, a origem da Páscoa, para que nós possa compreender como iniciou a primeira Páscoa. É necessário nós conhecer um pouco da história do povo de Israel. Em pouquíssimas palavras, vou tentar resumir aqui essa pequena história para que nós possamos compreender o que é a Páscoa. Então, o povo de Israel era escravo no Egito. Durante muitos séculos, o povo israelita foi escravo no Egito. Mas Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. E Deus resolveu libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Resolveu libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Mas Faraó endureceu o seu coração e de maneira nenhuma queria que o povo de Israel saísse do cativeiro. Ele queria que o povo de Israel continuasse sendo seus escravos. Então Deus, com seu infinito poder e querendo libertar o povo de Israel, pegou e lançou sobre Faraó e sobre toda a população do Egito 10 terríveis pragas. E a 10ª praga foi a mais terrível de todas, que foi a morte dos primogênitos egípcios. Todo o primeiro filho homem do povo do Egito, desde o Faraó até o homem que estava preso na cadeia, todo o primogênito filho dos egípcios morreu naquela noite. E que foi essa última praga, a 10ª praga. Então, nessa noite, Deus libertou o povo de Israel do cativeiro, da escravidão no Egito, e nessa noite, o povo de Israel celebrou a primeira Páscoa. Páscoa significa, em hebraico, significa passash, que significa passar sobre ou poupar. Então, a palavra passash, em hebraico, significa Páscoa, em português, e significa poupar. Então, naquela noite, Deus poupou o povo de Israel daquela terrível praga, que era a morte dos primogênitos, mas castigou todo o egípcio. Toda a família egípcia teve um filho homem morto, o primogênito foi morto naquela noite. Essa foi a 10ª praga. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 5 em diante, relata como foi tudo isso. E para não ficar nas minhas palavras, vou estar lendo aqui na Bíblia. Êxodo, capítulo 12, versículo 5, onde diz assim: foi essa a Páscoa que o povo de Israel celebrou. E Deus falou para Moisés: o animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês. E na tarde desse dia, todo o povo de Israel matará o animal. Pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas onde os animais vão ser consumidos. Então era para o povo de Israel matar um cordeiro, um carneirinho, no dia 14, e esse animal seria o cordeiro da Páscoa. E era para eles passar o sangue do animal nos batentes das portas, do lado e em cima da porta de sua casa. Nessa noite, a carne deverá ser comida na brasa e comida com pão. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne do animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte, e que queimem o que sobrar. E já vestidos e calçados, segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Então Deus mandou que eles comessem, que o povo de Israel matasse um cordeiro e assassem aquele animal. Eles deveriam comer na noite da Páscoa, que era a noite do dia 14 do mês de Nissan, segundo o calendário judeu. Então eles deveriam comer o cordeiro e já
deveriam estar vestidos, calçados, segurando o bastão, e deveriam comer às pressas. E Deus diz assim, esta é a Páscoa de Deus o Senhor. Então essa foi a primeira cerimônia da Páscoa que o povo de Israel celebrou, comemorou, que Deus mandou que eles celebrassem a primeira cerimônia da Páscoa. E Deus diz assim ainda, nessa noite eu passarei pela terra do Egito, eu matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, então passarei por vocês, sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Então Deus fala para o povo de Israel que eles deveriam comer o cordeiro às pressas e estar vestidos, estar calçados, e naquela mesma noite, que era a noite da Páscoa, que essa foi a cerimônia da Páscoa, Deus passaria sobre a terra de Israel. E o sangue que o povo de Israel tinha passado nos batentes da casa, o sangue do cordeiro que eles mataram, o cordeiro da Páscoa, que eles passaram no batente da casa, na lateral e em cima, esse sangue seria um sinal para Deus, que quando Deus passasse ali e visse o sangue do cordeiro, Deus ia poupar a casa dos israelitas, e na casa que não fosse protegida pelo sangue do cordeiro, Deus ia matar todo o primogênito, homem. Então essa foi a praga. Todos os israelitas celebraram aquela noite a cerimônia da Páscoa e passaram o sangue nos batentes da porta, o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro protegeu eles da morte. Mas a casa dos egípcios, que não estava protegida pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou e matou todo o primogênito homem. Essa foi a 10ª praga. Então, nessa noite, o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, porque quando o faraó viu aquilo, ele ficou muito assustado. Toda a população egípcia ficaram desesperados, vendo seus filhos homens mortos, todos os primogênitos, e pediram que o povo de Israel saísse às pressas do Egito. Então, nessa noite, Deus mandou que o povo de Israel celebrassem a Páscoa, e nessa noite Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Essa foi a primeira Páscoa, a primeira cerimônia da Páscoa. Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos, então nós não devemos comemorar a Páscoa dessa maneira. Essa foi a Páscoa que os judeus comemoraram. E Deus deu um mandamento para que todo o povo de Israel, todo judeu, deveria comemorar, celebrar essa Páscoa, até a vinda do Cordeiro Pascual, que seria o Senhor Jesus. Então a Páscoa dos judeus simbolizava, era uma pré-figura de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então nós, cristãos, não devemos de maneira nenhuma comemorar a cerimônia da Páscoa dos judeus. E hoje em dia, as pessoas comemoram a Páscoa, não somente os judeus, porque os judeus não creram em Jesus como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, mas muitas pessoas hoje em dia comemoram a Páscoa comendo ovo de chocolate, comendo peixe, celebrando dessa maneira a Páscoa. Mas essa Páscoa não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Nós sabemos que essa Páscoa é uma Páscoa manufaturada pelo capitalismo, onde grandes empresas, grandes marcas vendem seus produtos e dessa maneira ganham muito dinheiro. E muitas pessoas comemoram isso como a morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas não tem nada a ver. O Senhor Jesus nunca deixou um mandamento para nós na Bíblia que nós deveríamos comemorar a Páscoa, nem os apóstolos, quando escreveram seus evangelhos e suas cartas, nenhum deles deixou esse mandamento para nós. Então nós não somos judeus, nós somos cristãos evangélicos e de maneira nenhuma devemos celebrar,
comemorar a Páscoa, porque a Páscoa vai muito além disso. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós pecadores para nos livrar das garras do diabo. Nós era escravo do diabo, o diabo fazia de nós o que queria, nos oprimia, mas Jesus Cristo foi sacrificado e morreu por nós na cruz e levou com ele os nossos pecados. Então Jesus nos libertou, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, pecadores. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista diz assim, ele viu o Senhor Jesus e disse assim, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que foi morto lá na primeira Páscoa, lá no Egito, quando o povo de Israel saía do Egito, que Deus estava libertando eles da escravidão, aquele cordeiro que o povo de Israel matou lá, tipificava o Cordeiro de Deus, que Deus ia sacrificar na cruz séculos depois por nós pecadores. Então o cordeiro que o povo de Israel sacrificou, tipificava o Senhor Jesus, que foi sacrificado, que deu a sua vida em sacrifício por nós séculos depois. E assim como aquele cordeiro era a Páscoa do povo de Israel e livrava o sangue do cordeiro, protegia e libertava naquele momento o povo de Israel da escravidão, o sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, nos protege e nos liberta também da escravidão e das garras do diabo. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Em Mateus, capítulo 26, versículo 2 em diante, o Senhor Jesus diz assim, como sabeis, daqui 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Amém. Então foi o Senhor Jesus quem disse isso. A Páscoa dos judeus, um cordeiro, um animal, era morto, era sacrificado. Mas na Páscoa do cristão, o Cordeiro de Deus foi sacrificado, foi crucificado por nós pecadores. Então o Senhor Jesus foi sacrificado, foi morto na cruz, o Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz por nós. E na cruz ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou, cheio de glória, cheio de majestade, e hoje ele vive e reina eternamente. Então, como o Senhor Jesus diz, daqui 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus. Ele morreu, mas ressuscitou por nós. Essa é a nossa Páscoa. Então, nós não devemos comemorar a Páscoa num dia específico, ou numa semana, mas sim nós devemos comemorar a Páscoa como ressurreição do Cordeiro de Deus, como ressurreição do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Nós devemos agradecer, glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós, sacrificado, crucificado na cruz, e levou com Ele os nossos pecados. E quem crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Então, na Páscoa dos judeus, um cordeiro animal era morto, mas na Páscoa do cristão, o Cordeiro, o Filho de Deus, foi sacrificado por nós. E hoje ele vive e reina eternamente. Essa é a nossa Páscoa. Então nós devemos agradecer e glorificar o Rei Jesus, não somente um dia, mas sim todos os dias da nossa vida. Porque hoje ele vive e reina eternamente. E por ele, somente por ele, nós podemos ter a oportunidade da vida eterna. Em Romanos capítulo 6, no versículo 23 em diante, diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, aquele que crê no sacrifício de Jesus, aquele que crê em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, esse ganhará a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Em nome do Senhor Jesus, espero que o Espírito Santo te dê o verdadeiro entendimento do que é a Páscoa, e aquilo que eu não soube falar, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração e te dar entendimento. E que Deus venha estar abençoando grandemente você e toda a sua família.
E se você não faz parte, se você não se inscreveu no canal Deus e Família, aproveite a oportunidade nesse momento, se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, que tudo isso é muito importante para nós, assim o YouTube entende que esse vídeo tem alguma relevância, tem um conteúdo importante e manda para mais pessoas e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado com isso e vai também nos incentivar a continuar com esse trabalho, levando o Evangelho para as famílias, exaltando e glorificando o nome do Rei Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a você e toda a sua família. E até o próximo vídeo, se assim for a vontade do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.